Amém, meninas? Então, eu quero dar boas-vindas para vocês. É uma alegria ter vocês aqui, uma alegria mesmo, assim, sem preço, né? Eu estou aqui fazendo o que eu amo fazer, ensinar mulheres a não serem mais reféns das suas dores, né? Levar você a enxergar a verdade de quem você é, para que você viva o teu potencial ao máximo, para que você viva o teu propósito ao máximo, né? E eu creio que serão dias de grandes mudanças, dias assim de rompimento, né? Deus ele está levantando mulheres guerreiras nesses últimos dias. Mas isso não quer dizer que não sejamos femininas, né? Guerreiras, valentes, maduras, mas mulheres femininas, mulheres empoderadas em Deus para viver o seu propósito, né? E eu costumo dizer que mulheres curadas curam e elas são bênção para a próxima geração, né, que vem. Então, descubra a rota certa para a sua alma. Lá em Jeremias 6,16, ele diz na Bíblia a mensagem que há uma rota, há uma jornada para que você viva o propósito de Deus, né? Uma rota para a sua alma viver em paz, viver em harmonia, né? Esse é o propósito de Deus. E você vê que essa mulher escalando aí, já se veja assim. Durante o curso DNA, nós vamos escalar, né, as montanhas mais altas aí, para a gente crescer, para a gente ser tudo aquilo que Deus tem para nós. E antes da gente continuar, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Esse curso é um curso totalmente bíblico, né? Ele é um curso totalmente baseado na cura da alma, no posicionamento que você tem que ter como mulher, né, na sua vida emocional e espiritual, mas não é um curso religioso. Então, aqui não se fala de religião, mas aqui a gente fala de relacionamento com Deus, a gente fala da Bíblia, da palavra de Deus, tá bom? Esse é o nosso propósito. Então, o curso DNA é desenvolvendo novas atitudes na palavra para que você decole. Amém? E talvez você esteja aqui hoje com depressão, frustrada, travada, aprisionada, né, em cativeiros emocionais e espirituais e não saiba, né? Mas à medida que nós vamos estudando a palavra, nós vamos aprendendo, você vai ver um destravar, você vai ver assim um rompimento na sua história, na sua vida, ok? Então vamos lá. Então hoje é a nossa aula inaugural. E eu queria começar falando quem eu sou, né? Quem que é essa tal de Simone aí dando esse curso DNA? Eu me chamo Simone Chagas, eu sou casada com José Roberto há 32 anos, dia 3 de junho, não, 3 de julho, olha eu, 3 de julho vai fazer 32 anos que eu sou casada, e eu e meu esposo, desde solteiros, né, quando eu nem conhecia ele ainda, tanto ele quanto eu, nós buscamos cura para nossas almas, né? Cura para as feridas da nossa alma. Todos nós trazemos uma história, né? Uma história que nem sempre é uma história perfeita, na verdade não existe, né? Todos nós, viemos de uma família que muitas vezes foi muito disfuncional ou pouco disfuncional, mas sempre a nossa história familiar, ela tem muito a ver com quem nós somos hoje, né? Eu também sou terapeuta e eu atendo meus clientes, eles falam assim, não, mas não precisa falar da minha infância, eu quero falar de agora. E elas não entendem que muitas das reações que elas têm hoje, das dores que ela tem, vem lá do passado, vem lá da sua história familiar, né? Uma história de dor. Então, e eu e meu esposo, então, nós começamos a buscar, e quando nós nos casamos, nós fomos para um trabalho missionário, né? Passamos por diversas cidades, São Paulo, ficamos em Bauru quase 19 anos, e a região do Vale do Paraíba, né? Nós somos de São José dos Campos, e nós sempre cuidando de pessoas.
e nós vimos uma grande necessidade das pessoas nessa área emocional. Nós víamos casamentos problemáticos, nós víamos pessoas que não rompiam em diversas áreas, e nós começamos a ver a importância de pegar tudo aquilo que Deus já tinha feito em nós, né? Através dos cursos que nós fizemos, porque nós fizemos teologia, mas nós, assim, mergulhamos em muitos cursos, muitos livros, fomos para o Rio de Janeiro, para Goiás, para São Paulo, fizemos diversos cursos, mas nós chegamos à conclusão que a cura pela palavra, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, né? E nós começamos a fazer esse trabalho, né? Tanto espiritual quanto emocional. E nós chegamos até aqui, né? Vou falar um pouquinho como que nasceu esse tal de curso DNA, né? Numa dessas nossas idas, né, para o campo missionário, como eu já disse, né, nós começamos a ver que a demanda de aconselhamento era tão grande que a gente não estava dando conta. E nós resolvemos criar um curso para que pudéssemos alcançar o maior número de pessoas possível. E eu, como eu sempre gostei, né, sempre tive um trabalho com mulheres, tanto na parte social, né, como na parte espiritual, e a gente decidiu trabalhar. Em 2012, eu estava em Bauru, a gente decidiu se reunir, né, numa cafeteria, olha aí a foto, gente. Em 2012, eu estava bem mais magrinha, bem mais novinha, né? 13 anos atrás, está fazendo 13 anos já. Eu convidei algumas mulheres para nós começarmos a fazer um discipulado. Né? O que é um discipulado? É um estudo bíblico, ensinando a mulher várias áreas da vida, né? Através da palavra. Só que, gente, esse grupo começou a crescer, as mulheres começaram a ser tremendamente abençoadas. Deus começou a fazer uma obra linda numa cafeteria. Essa cafeteria é em Bauru, tem até hoje, ela tem uma sala de oração. E essa sala de oração que nós usamos, né, durante aí uns 5 meses, 6 meses. Até que chegou um dia que a gente falou assim, nossa, isso aqui, esse grupo aí não acaba, é melhor a gente fechar ele, fazer um curso realmente, né, pôr tudo no papel, fazer um curso com apostila, todo organizado, e assim começou, gente. Essa turma aí que eu comecei, se formaram, nós fizemos uma festa de formatura, né, com certificado, e nisso, a próxima turma que eu lancei já tinha quase 70 mulheres. Né? Vamos ver se a foto passa aí, José. Isso, aqui de novo, mais uma foto. Essa é uma das turmas, né? Porque foram aí quase 13 anos. Tem mais foto aí? A gente aí também, né? Numa formatura. São todas turmas, mulheres que fizeram um curso DNA. E o bacana, gente, é que esse curso é um curso que alcança jovens, moças novas, como pessoas mais idosas. Então, eu já tive aqui grandes psicólogas, mulheres, assim, fantásticas na área da psicologia, como também tive aí pastoras, tive missionárias, senhoras analfabetas, como grandes formadas aí em grandes universidades, porque o curso DNA, ele vai tocar a alma pela palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo do curso DNA? O objetivo do curso DNA é levar você, né, te dar ferramentas bíblicas para você não ser mais refém das suas dores e para você viver todo o propósito que Deus planejou para você. Eu acho que todas querem isso, né? Viver o propósito, sair desse lugar de inércia. Eu não sei se você já passou por isso. Você querer correr, querer viver, querer expandir, e você se vê atada, presa em algum lugar de mágoa, de falta de perdão, de ressentimentos, de depressão, de medos, de ansiedade, né, que está te prendendo e você não consegue sair desse lugar.
E através do curso DNA, né, eu vou falar daqui a pouquinho de cada lição que a gente vai estar estudando, e nessas lições você vai aprender a se posicionar na palavra de Deus e viver o plano que ele tem para você, ok? Então, existe cura para a alma ferida, para a alma traumatizada? Né? Algumas linhas da psicologia falam que não, que você só aprende a lidar, né? Vamos lidando com isso, porque tem coisas que não tem cura, não tem jeito, né? Mas o que nós cremos, o que nós aprendemos através da palavra de Deus, é que existe sim, né? Se você entrou nessa live aqui, nessa aula aqui hoje, né? Nessa aula do curso DNA, sem esperança, eu quero dizer para você que há solução para você, que há saída para você, que tem jeito para a tua história, e talvez você está aí do outro lado dizendo assim, você não conhece a minha história, Simone. Eu digo assim, eu não conheço, mas eu conheço um Deus que está aqui, né? Ele é apresentado através da palavra de Deus, que tem poder de mudar destinos. Durante o curso, eu vou contando histórias para vocês. Gente, histórias, assim, extraordinárias. Ah, porque é o curso DNA? Não. Porque é a Simone? Não, querida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de libertar, nos libertar de cativeiros emocionais e nos fazer mulheres saradas, mulheres curadas, mulheres livres para viver todo o plano dele. E eu quero dizer que eu sou uma dessas pessoas, né? Que já fui muito aprisionada no sentimento de desvalor, de inferioridade, de incapacidade, mas a cada dia que eu mergulho mais na palavra, eu descubro que o valor que eu tenho, o quanto eu sou importante, o quanto a minha vida tem propósito. E, gente, isso não tem preço. E é isso que eu quero que você, né, durante as aulas que nós vamos ter aqui toda semana, você vai mergulhar, né, junto comigo na palavra, e a gente vai estar explicando, ensinando, te dando suporte, extra aula, naquilo que você precisar, para que você possa viver o seu propósito, para que você possa viver a bênção que é viver livre das dores emocionais, ok? Vamos lá, o que mais temos aí? A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, existe cura para as feridas da alma? Existe, gente. E aqui, na Bíblia, eu vou dizer para você, o que tem de palavra, de promessas, de ensinamentos, de confrontos da palavra de Deus para nós, para que a nossa alma seja restaurada e liberta, não tem preço. Assim, é tremendo. E é por isso que eu estou aqui, né? Durante essas 10 semanas, e temos aí 2 aulas bônus, com temas, assim, que vão de encontro com a tua vida, para você, assim, viver o máximo do que Deus tem para você, ok? Tiago 1:21. Gente, eu amo esse versículo. Ele diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quando ele fala da alma aqui, ele fala de restauração, né, da nossa alma, ele fala que a palavra de Deus é que ela tem poder. À medida que ela entra, é à medida que você vai sendo curada. À medida que ela entra em você, ela tem poder de transformar você. Só que tem um segredo. Você precisa acolher a palavra, né? Eu já vi mulheres assim sendo. Tem uma moça que ela já fez o DNA algumas vezes, ela já fez acho que umas 3 vezes. E ela fala que toda vez que ela faz, é um novo nível que ela entra, né? Porque a palavra ela não tem fim, né? Ela sempre está renovando, sempre está restaurando, sempre está mudando. E eu conversando com uma amiga agora mesmo, um pouquinho com ela, eu disse isso.
que a pessoa que mais é abençoada no curso DNA, gente, sou eu. Porque cada aula que eu ministro aqui é algo que Deus ainda vai me levando mais fundo nas revelações, para que eu seja uma mulher livre, uma mulher curada, uma mulher feliz. Está cheio de mulher depressiva, mulher ranzinza, mulher amarga, mas ela não consegue sair desse lugar. E se você sente que é essa pessoa, eu quero dizer bem-vindo, bem-vinda ao curso DNA. Aqui nós vamos estudar juntas, né? A mergulhar e acolher a palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém, queridas? E nós temos uns testemunhos. Eu confesso para você, gente, que eu tive uns probleminhas essa semana com meu pai, né? Tem até algumas amigas orando, e essa semana foi muito corrida, e eu não consegui pegar os testemunhos mais, né? E novos testemunhos. É muita coisa, mas durante o curso eu vou falando para vocês. Vamos colocar aqui, né? Só que, gente, acho que não vai dar para eu ler. Será que eu consigo? Eu não vou conseguir ler. Eu vou fazer o seguinte, esses testemunhos, eles vão estar aqui, depois eu ponho no grupo para vocês, pode ser? Combinado? Eu acho que a gente vai ganhar tempo. Mas aqui, só vou dar um resumo. Aqui a gente colocou pessoas que fizeram o curso DNA e mandaram aqui, ó, vários depoimentos de quanto elas estavam na depressão, estavam, como diz a minha mãe, na rua da amargura, estavam assim com a vida totalmente destruída, e o curso mudou a história delas. Mulheres que não se falavam com o pai há anos, mais de 10, 20 anos, que voltaram a falar com o pai, que perdoaram a mãe, que houve uma restauração, e isso foi libertador. Nós vimos histórias aqui de mulheres que tinham doenças psicossomáticas e não eram curadas. À medida que elas foram fazendo o curso e entendendo a verdade da palavra, elas foram libertas de doenças emocionais. E olha, eu vou te contar uma aqui. O que tem de homens, de maridos, que me mandam um zap dizendo o que eu fiz com que eu fiz com a mulher deles, porque elas foram mudadas, se tornaram mulheres mais doces, tranquilas. Aí a gente começou depois um trabalho de cuidar deles, né, gente? Porque os homens também têm que serem curados também, né? São os dois lados, né? Mas é isso aí. Então, aqui nós temos vários testemunhos, né? E eu quero, antes de falar, né, eu queria falar um pouquinho com você hoje, porque hoje é uma aula inaugural, tá, gente? Então, eu estou aqui, dando umas pinceladas para vocês. Antes da gente falar de cada lição, né, eu queria dizer para você que você trouxe uma história familiar, como eu já disse anteriormente, você trouxe uma história de vida, você trouxe com você muitos traumas, medos, dores, né, profundas, que precisam ser saradas, que precisam ser curadas, né? E por que é importante a cura da alma? Porque durante a sua vida, você tem que tomar decisões, fazer escolhas, e se as suas escolhas, as suas decisões forem baseadas, né, norteadas na dor, nos medos, nos problemas, a sua vida vai ser bem complicada. Mas à medida que você começa a ser curada através da palavra, a palavra ela vai ser a base para as suas decisões, ela vai ser a base para a sua jornada aqui na Terra. Então, você vai começar a tomar decisões certas, não baseada na dor, mas baseada na palavra. Quantos estão entendendo aí? Amém, meninas? Vocês estão aí animadas? Eu estou querendo hoje falar tanta coisa, mas eu preciso resumir aqui. Tem um provérbio que vocês vão ver eu falando demais, né? Que é Provérbios 4, 23. Quem lembra de Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas tem uma versão, né, que diz assim, na Bíblia Viva: acima de tudo, minha filha,
Tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Então, Deus não chamou você para viver aquém, mas Ele chamou você para viver muito além daquilo que você pode imaginar. Deus chamou você para viver não na mediocridade, mas chamou você para viver nos lugares altos que Ele planejou, num lugar de vitória, num lugar de paz, num lugar de abundância. Mas nós precisamos aprender, né? Um dia eu tive que aprender a estar nesse lugar. Um dia eu tive que aprender. E à medida que eu fui aprendendo, crescendo, eu fui avançando. Tem uma frase que você pode anotar, né? As que chegaram aí depois, né? Eu falei que a importância, você que vai fazer o curso, você tem um caderno, você vai fazer esse caderno, o caderno do seu crescimento, o caderno do DNA, né? Todo final de cada lição, você vai ter um PDF com a aula, e também eu vou disponibilizar a aula gravada, tá bom? Se acontecer de uma aula você não conseguir estar por algum motivo, a gente vai disponibilizar para você não perder nada. Porque o meu maior desejo aqui não é você entrar no curso e perder, né? Você não pode perder nada para que você possa realmente crescer, né? Então, talvez você está aqui hoje carregando traumas, carregando medos, todo tipo de abuso, e essas coisas, gente, distorce a nossa visão da realidade, da verdade. Então, a gente vive como que fora do propósito, e, infelizmente, existem mulheres que passam a vida toda, sem enxergar o seu propósito, né? E eu quero dizer para você que o crescimento cronológico, ele não garante a sua maturidade emocional e nem espiritual. Então, eu conheço mulheres que têm 80 anos, 70 e poucos anos, e são meninas emocionalmente, sofrendo com depressão, com dores assim terríveis emocional, e ainda por cima acarretando a dor de ter chegado à velhice e olhado para trás e vendo que elas não viveram o propósito. Então, é muito doloroso. Eu quero dizer para você, se sinta privilegiada de estar aqui, sabe? De estudar a palavra, de conhecer a verdade. Você não precisa viver do jeito que você está vivendo. Você pode mudar o chip, você pode mudar o curso, só que não depende só de mim, né? Assim como eu falo para minhas clientes na terapia, a mesma coisa eu falo para minhas alunas. Não depende só de mim, né? Tem aqui a parte do professor, tem a parte de Deus, porque Deus ele faz, mas existe a minha parte de querer me aplicar, de querer crescer, de querer deixar Deus amolecer meu coração, né? Para que ele possa fazer. Né? As feridas emocionais, elas deixam o nosso coração duro, endurecido. Tanto que lá em Isaías 1, depois você pode ler se quiser, anota aí. Lá em Isaías 1, se eu não me engano, 1:6, eu não me lembro agora, mas eu não vou me ater a isso. Mas ele diz assim, que haviam feridas, não poucas, chagas inflamadas, que não eram amolecidas com óleo. Então, existe óleo para curar as feridas da alma, né? É o óleo que vem da palavra meditada, da palavra liberada, ela solta, vamos dizer assim, né? Ela libera o óleo curador. E muitas mulheres, elas estão com o coração tão duro que elas até ouvem o curso, mas elas falam, ih, balela, bobeira, não vai dar em nada, porque elas ainda não entenderam que esse curso aqui, queridas, não é um curso normal, viu? Eu falo que esse curso não é normal. É um curso espiritual também, né? É um curso que mexe com o nosso interior e nos faz enxergar quem é Deus, quem é você e quem é o outro, de uma forma maravilhosa, ok? Também queria falar um pouquinho que se nós não crescermos, deixa eu avançar aqui,
nós precisamos crescer, não é? Se a gente não cresce emocionalmente nem espiritualmente, nós não sabemos quem a gente é. E aí o caos é instalado. E aí o trem pega, né? Então, além das crenças limitantes, as doenças psicossomáticas que eu falei aqui, né? Eu conheço muitas pessoas, né, que foram para o psiquiatra. Talvez você está aqui, eu não sei, está tomando algum ansiolítico, um barbitúrico. É pecado, é errado? De maneira alguma. Mas um remédio, o ansiolítico, por exemplo, ele não. Ele age no sintoma, mas ele não age na causa. Por isso, todo psiquiatra bom, né, se é que podemos dizer assim, todo psiquiatra bom que vai dar um medicamento, ele indica a pessoa fazer terapia. Porque o medicamento, ele é como se fosse aqui, gente, olha meu braço aqui. Por exemplo, você tem uma depressão, você tem uma ansiedade, mas você tem os sintomas, né? Ah, qual que é o sintoma da ansiedade? Ah, ataque cardíaco, gastrite, insônia, e aí vai. Sintomas. E aí o médico, o psiquiatra, ele vai dar um remédio, o sintoma amortece, a insônia, né, diminui, você começa a ficar menos irritada, a gastrite melhora e tudo bem. Só que a dor continua. Parou o remédio? Volta, porque nós não tratamos a causa. Então, o curso DNA, nós vamos direto na raiz da dor. Nós vamos na raiz do ser humano, né? E tudo isso baseado na palavra de Deus. Amém? Sem vírgula, sem censura, a Bíblia nua e crua, trazendo restauração para você e para mim, né? A Sociedade de Psiquiatria Americana, já que há uns 15 anos atrás, ela já dizia, hein? 15 anos atrás, mais ou menos, a Sociedade de Psiquiatria Americana dizia que mais de 93% das doenças são de fundo emocional. E eu concordo com isso, tá? Tanto no curso DNA, nos aconselhamentos, quanto na terapia que eu atendo, pessoas começam a tratar das suas feridas emocionais, a fibromialgia diminui, muitas são curadas, saem do remédio para depressão, né? Muitas, depois de um tempo aqui, fez o curso, faz uma terapia, elas têm alta de medicamento lá com o psiquiatra, porque elas começam a entender, elas começam a se reorganizar interiormente. Gente, e eu vou dizer para você, não tem preço. Não tem preço ser liberta, sabe, desses fantasmas emocionais que nos aprisionam. Não tem preço, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho de cada lição agora? Combinado, gente? Vamos falar um pouquinho aqui de cada lição. A primeira lição que nós vamos falar, que é a primeira aula, nós vamos falar da raiz das questões emocionais. Então, nós vamos estudar sobre a raiz de todos os problemas emocionais. Vamos ensinar onde tudo começou, em Adão, toda a humanidade herdou, né, a separação de Deus. Vocês estão vendo o slide aí, meninas? Ok? Então, Adão e toda a humanidade herdou a separação de Deus. Logo, ela herdou a ausência de amor. E que amor é esse? Que amor é esse, né? Esse amor é o amor ágape, é o amor altruísta, é o amor abnegado, sacrificial. É esse o amor que Deus deu para nós. Então, quando vieram os medos, as ansiedades e tudo mais, é por causa do quê? Da ausência do amor de Deus que começou lá no início, né? Quando Deus criou o homem pleno, completo, mas ele perdeu isso. Então, eu preciso entender que eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Durante todas as aulas, você vai ouvir isso aí, gente. Você vai ficar expert e vai entender quem você é. Vamos lá. Essa aula, ó, só para falar, essa aula 1 é apaixonante, né? Eu não posso falar muito, porque eu que ministro, mas eu vou falar, gente, é uma aula apaixonante. Eu, assim, amo.
A segunda aula, nós vamos falar sobre a paternidade e a importância vital na nossa vida. Seus pais erraram? Não erraram? Isso hoje não tem como voltar a fita, né? Eu sempre brinco, não tem como voltar a fita. Lembra daquela fita cassete que a gente pegava uma caneta e ia virando? Mas na vida não é assim, né? Então nós vamos aprender o quanto que nós somos influenciados pelos nossos pais, o quanto que um pai ausente, ele traz seríssimas consequências, enquanto um pai muito presente, abusivamente, também traz problemas emocionais, o quanto que uma família cheia de brigas, de problemas, né, de paternidade, traz um rombo na nossa história. Então, a gente vai falar sobre a importância dessa paternidade na nossa vida. Uma aula power, poderosa também. Nós vamos também falar sobre libertação. Opa, libertação? Isso. Nós vamos falar sobre perdão. Gente, para mim, perdão é a aula de libertação também. O perdão é o amor de Deus curando feridas. Se eu for contar para você testemunhos de pessoas que foram libertas, até mesmo de entidades espirituais, eu estou indo até um pouco agora para o lado espiritual, não só emocional, por causa da falta de perdão, é algo assim absurdo. E isso está na Bíblia, né? E nós vamos falar com você sobre como a ofensa, ela é uma armadilha satânica que te aprisiona, e você pode ser uma mulher cristã, uma mulher maravilhosa de Deus, mas se você guarda mágoas, ofensas e não sabe como lidar com elas, você pode estar na beira de um abismo. É terrível. Então, a gente vai aprender também o quanto as ofensas impactam, né, negativamente a nossa alma, que as ofensas não perdoadas, elas abortam o destino e abrem portas para cativeiros espirituais. Aula extraordinária, libertadora, restauradora, aula que vai te aprumar num lugar, assim, em Deus maravilhoso. A quarta aula, nós vamos falar de ansiedades e temores, né, que são sentimentos que abalam toda a nossa estrutura, né, existe, né, vários índices que cada dia aumenta mais, infelizmente. O Brasil é um dos que estão aí quase que no topo, né, de ansiedade no mundo. Milhões de pessoas aqui no Brasil, estou falando aqui de Brasil, hein, tomam ansiolíticos para se manterem calmos. Ansiedade provoca aumento de estresse e, consequentemente, doenças psicossomáticas aparecem. Engasguei aqui, gente. Então, na aula de ansiedade, a gente vai trabalhar todo esse entendimento, né? Da ansiedade, da síndrome do pânico, da raiz da ansiedade, que é o medo, e a gente vai aprender a se posicionar no lugar, não só ser curado, mas entender. Tudo você vai entender. Não é nada assim, eu acho, o que que eu acho, não. É tudo com base bíblica, para você realmente, você vai ter aqui uma escola de ensinamento bíblico sobre cura da alma. A quinta aula, aqui a gente falou, né, mais de 90% das doenças são psicossomáticas, pode passar. A quinta aula, a gente vai falar sobre recriar seu mundo. Ai, mas o que que isso tem a ver com a alma? Tem tudo. Nós vamos aprender como que as palavras, elas são essenciais na restauração da alma, e em todas as áreas da sua vida, né? As palavras criam e as palavras destroem. Então, você vai aprender como que eu confesso a palavra para trazer existência ao mundo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que Deus quer para mim. É uma aula apaixonante, vai ser assim tremendo, eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão daquilo que você fala e daquilo que você pensa. A sexta aula, Batalha da Mente, né? A gente vai falar sobre o campo de batalha, aonde nós temos um inimigo que bombardeia a nossa mente com pensamentos, com sofismas, né? O que que é um sofisma? É um argumento que parece verdade, mas é mentira, né?
Nós estamos aqui na turma, aqui nós temos uma advogada aqui, criminalista poderosa, até nós vamos ter em breve aí uma live falando sobre, né, a mulher cristã e na sociedade, muito top. Mas a palavra sofisma é uma palavra usada muito no direito, né? São aqueles argumentos que parecem verdade, mas são mentiras. E é isso que às vezes você acaba passando todo dia. Talvez você está aqui, ó, me ouvindo, você está com uma batalha na tua mente. Ai, não vai mudar nada, minha vida não vai adiantar, eu já nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sou a Gabriela. Não, você não é a Gabriela, não. Né? Você pode ter uma vida transformada, querida. Você pode mudar a tua história, mas existem sofismas. A Bíblia diz que são fortalezas e são sofismas que aprisionam a nossa mente. Aí a gente fica assim, não tem jeito, minha vida não vai mudar. Meu Deus, você não vê saída. Você não vê mudança, mas eu quero dizer para você que essa aula também vai trazer uma libertação para que você possa viver o seu potencial espiritual e emocional. Vamos lá para a 7ª lição, nós vamos falar sobre rejeição. É considerada uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir, né? Nós vamos aprender que a ausência do amor abre portas para rejeição, vamos aprender o quanto somos amados e como faz diferença entender e acreditar nisso para a nossa vida emocional, né? Nós vamos viver uma realidade, nós vivemos, né, uma realidade de dores, então nós precisamos quebrar esse pacto de rejeição que há dentro de nós, né? Recebermos cura das feridas da alma, né? Vamos lá. Na última turma, eu fiz como que fala? Qual a lição que mais gostaram, né? A que ficou no topo lá foi a aula de rejeição, viu, gente? Pelo menos a outra turma, a aula da rejeição foi a primeira para eles. A 8ª lição, a gente vai falar sobre identidade. Se eu abrir agora aqui para todo mundo e perguntar, quem é você? Você sabe me dizer? Quem é você? Então, descobrir quem nós somos de verdade define para onde vamos. A identidade e destino, elas andam juntas, elas são conectadas, né? Até coloquei aí um versículo, 1 João, nisto o amor de Deus é aperfeiçoado, né? Que mantemos a confiança que assim como Ele é, eu também sou. Gente, isso é muito poderoso. Quando eu entendo que eu sou como Ele é, não é bem assim. Não, querida, aqui nós vamos provar na Bíblia, se a Bíblia falou, é o que nós cremos. Né? Nós não vamos crer por vírgula na Bíblia e nem tirar aquilo que Deus falou. Amém? Você vai descobrir quem realmente você é. A gente vai ter uma aula que fala do descanso da fé. Sabe que você está sofrendo hoje porque também você não está conseguindo exercitar sua fé na verdade da palavra? Quando nós temos dores emocionais, nós ficamos emaranhadas na incredulidade. Então, a aula do descanso da fé, ela vai ajudar você a descobrir que há um lugar de descanso, há um lugar de paz em meio às tormentas que a gente passa, né? Nós passamos por momentos difíceis, só que eu costumo dizer que a gente passa. Passou, né? Vai rapidinho. Mas quando a gente tem muita ferida emocional, a gente fica nela, né? A gente fica na dor, né? Eu já atendi mulheres que estavam 40 anos na depressão, 40 anos tomando ansiolítico, 40 anos tomando antidepressivo, e aí começa a vir demência e outras doenças por causa desses medicamentos. Então, existe um lugar, gente, olha, de relax. Existe, não é possível, existe. Só que a gente precisa aprender. Sabe, a vida cristã, ela não é uma vida assim, eu virei crente, agora eu vou domingo na igreja. Gente, não é nada disso. A vida cristã, eu considero que a vida cristã é uma vida de apropriação.
porque Jesus, na cruz, ele já fez tudo. Ele já morreu por você, ele já te deu saúde, ele já deu prosperidade, ele já te deu paz, alegria, abundância, ele te deu tudo. E, além disso, ele te deu o próprio Espírito dele que habita em você, e ele deu uma bússola com todas as ferramentas para você andar bem nessa jornada aqui. Mas você precisa o quê? Pela fé, aprender a se apropriar. Então, eu digo que a vida cristã é uma vida de apropriação. Você vai aprender isso aqui no curso também. E lembrando, gente, que não tem nada a ver com nenhuma igreja, religião, amém? O nosso curso tem muitas irmãs evangélicas, tem irmãs católicas, amigas que não estão indo em nenhuma igreja, mas elas creem em Deus. E nós estamos aqui para ajudar todas, amém? Com muito carinho, com muito respeito. Então, aqui não se fala de religião, mas nós falamos de relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. A 10ª aula, assuma o comando. Você sabia que lá em Gênesis 1:26, na Bíblia Mensagem, o Senhor ele diz assim para o homem, assuma o comando? Deus, ele criou todas as coisas, ele deu ao homem autoridade e poder para dominar aqui na terra. E se você não assume o comando, alguém vai assumir no seu lugar. Então, nós vamos aprender como ter autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões, como diz a Bíblia, né? Sobre todo o poder do inimigo. Deus, ele delegou autoridade em nome de Jesus para que todo aquele que é nascido de Deus. Então, a gente vai falar muito, cada aula, gente, vai ser bem tranquilo, né? Tem uma amiga que disse para mim hoje, assim, lá de Araraquara, acho até que ela está aqui, eu não sei, parece que eu vi o nome dela aí. Ela falou, será que é ela? Eu não sei, eu sei que eu falei com tanta gente hoje, esses dias, ela falou, Simone, você explica de uma forma, é uma irmã lá de Bauru. Ela falou, você explica de uma forma bem didática, que dá para todo mundo entender. Então, eu prefiro ir devagar e sempre falando da palavra. Eu não quero dar um curso aqui, mostrar isso e aquilo e acabou. Não, eu quero que entre em você. A minha maior alegria é que você termine esse curso e diga, eu estou outra mulher, eu fui transformada. Essa vai ser a minha alegria, tá bom? Então, aí nós vamos ter 2 aulas bônus, que eu não coloquei aí, mas eu vou falar sobre os propósitos, tá? Vou falar também sobre o poder da honra, que é uma aula bônus. Assim, gente, não tem o que falar. Olha, durante esses 30 anos que eu tenho de trabalho com mulheres, de trabalho com pessoas, com aconselhamento, nesses 13 anos de curso DNA e mais terapia, eu posso dizer para você, a gente escolheu, assim, as aulas que realmente, poderíamos falar muitas outras coisas aqui, mas nós enxugamos para falar aquilo que realmente vai trazer um propósito para a tua vida. Amém, querida? É isso que a gente vai fazer nessas 12 semanas. E eu queria terminar dando uma palavra aqui rápida para você, porque hoje é dia de aula inaugural, né, para vocês conhecerem esse curso. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei se, acho que todas conhecem, né, que fala da mulher samaritana. Eu amo essa passagem, amo. E quem não se lembra ou não conhece, fala o quê? Que Jesus, eu vou falar aqui de forma, não vou ficar lendo, tá bom? Mas só para a gente dar um despertar aqui, eu quero falar alguns pontos que Deus falou ao meu coração, que eu queria compartilhar com você aqui, para a gente orar. Está lá em João 4, né? Depois você pode ler, é de 1 até 30, são 30 versículos. Mas o que acontecia aqui no contexto? Jesus, ele andava por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos, libertando pessoas, e ele junto com os discípulos e os seus seguidores. E andando por determinado lugar, Jesus falou assim, olha, a gente está aqui pertinho de Samaria. Ele pediu para os discípulos irem comprar comida, né, um lanchinho, e ele foi, sentou-se junto a um poço de Jacó, que ficava em Samaria. Só que tem um problema, o judeu, ele não se entende com o povo de Samaria. Questões políticas e outras mais aqui, né, tenho muitos estudos aqui que eu poderia compartilhar, mas isso não vem ao caso.
Só sei que Jesus, ele entrou num lugar onde ele não iria, mas ele mudou a rota dele, porque tinha uma mulher ferida, tinha uma mulher sofrendo. E eu estou aqui para dizer para você que o curso DNA é um poço de Jacó, aonde Jesus vai estar nas 10 aulas aqui, esperando você que já não aguenta mais ficar nessa situação. Ou talvez você está bem, mas você quer crescer mais, né? Eu sempre falo, Senhor, eu sou uma mulher insaciável, eu quero mais, né? Eu quero mais do Senhor. Porque as nossas lutas, né, as nossas dificuldades, as nossas pressões exteriores, sempre vêm para roubar a nossa paz interior. Lá dentro tem que estar firme, lá dentro tem que ser você tem que ser uma mulher robusta, uma mulher forte, né? Só que não forte como o mundo ensina, né? E é o que eu quero falar sobre isso aqui. Então, só resumindo a história para a gente entrar nos pontos que eu quero compartilhar. Jesus parou naquele poço, era hora do almoço, talvez ali, né? Um horário que o sol estava escaldante. Só que toda mulher, ela buscava água no poço de manhã, mas havia uma mulher ali pegando água naquele sol escaldante. E essa mulher, não temos o nome dela, mas é a mulher samaritana. Ela estava junto ao poço buscando água. Era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava junto não era dela, então ela estava em adultério. E ela, com certeza, estava ali triste, frustrada. Talvez a história dela foi uma história de desvalor. Nunca ela encontrou um homem que realmente a respeitasse, a honrasse, a amasse, né? Mas a Bíblia diz que Jesus chegou àquela mulher e falou para ela que ela tinha uma sede, né, dentro dela, que só ele poderia matar, a sede de ser amada. Quantas mulheres hoje vão atrás de novos relacionamentos e novos relacionamentos, ou elas vão atrás de usar o cartão de crédito e fazer contas altíssimas, ou elas vão para o prato de comida e come que nem uma louca para preencher um buraco, um vazio que dói. É muito fácil a gente bater no ombro da amiga, vocês não acham? Né? Bate no ombro assim e fala assim, não é nada, querida. Você não está na pele dessa pessoa. Você não sabe a dor que ela passa. Então, Jesus chegou para aquela mulher, confrontou ela naquilo que ela estava errada. E eu quero dizer para você, Jesus, toda vez que ele nos confronta, e o curso DNA é um curso que confronta a nossa verdade, ou as nossas mentiras, né? Mas toda vez que Jesus ele nos confronta, é para nos levantar, não para condenar. Eu não creio no ministério da condenação, porque está escrito que aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Infelizmente, né? E aqui não é o lugar para isso, a gente não quer julgar nenhuma igreja, nenhuma pessoa, nada disso. Mas eu não creio no púlpito que joga a pessoa para baixo, né? Você é um pecador. Sabe por quê? Quem está em Cristo, a Bíblia diz que não chama pecador mais. A Bíblia diz que quem está em Cristo se chama justificado. Você vai aprender isso na Bíblia. Por causa de Jesus, hoje, Deus não se lembra mais que você até pecou, errou, adulterou, né? Em Cristo você pode ser uma nova mulher, santa, restaurada, perdoada, né? Gente, encontrar Jesus é você olhar para o teu passado e ver tudo limpo. Gente, é lindo. Eu não posso nem falar muito, porque eu tenho vontade de chorar. Eu sou chorona, viu, gente? Mas eu creio, sabe? Eu creio no poder dessa palavra que liberta o seu passado, liberta você das dores, né? Talvez você foi abusada, abusada fisicamente, abusada sexualmente, abusada psicologicamente, sabe? Talvez você está se sentindo no emaranhado, se sentindo indigna, talvez como aquela mulher samaritana, não é? Então, nós mulheres somos ensinadas a ser forte, né? Eu até escrevi algumas coisas hoje à tarde, olha que eu queria falar com você. Qual é o tema que eu colocaria hoje? Só que eu já vou, né, não vou prolongar.
mas eu colocaria assim, sem máscaras, encontrando Jesus no lugar de dor. É isso que o DNA vai fazer. Nós vamos aprender a cada aula a tirar as máscaras e sair desse lugar de dor. Amém? Aí, estamos juntas nisso. Então, eu fiz uma pergunta aqui. Você já se sentiu exausta por tentar parecer forte o tempo todo? Eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, eu tenho que estar sempre bonita, eu tenho que perder peso, eu tenho que ser legal com a minha família, eu tenho que ser... Gente, é cansativo. Você dá conta de ser perfeita, né? No sentido não bíblico. Então, quantas vezes você já se viu assim, tentando parecer que está tudo bem, quando na verdade você queria era chorar, né? Entrar debaixo da coberta e chorar. Você está cansada, você está exausta, você está cheia, né, dessas coisas. Então, nós como mulheres somos ensinadas a o quê? A dar conta de tudo, a cuidar, liderar, suportar. Só que essa força constante, constante, constante cansa a alma, né? E quando o nosso coração ele está ferido, aí você começa a ficar tão desgastada que você perde a vontade até de sorrir, né? Esses dias eu estava conversando com uma mulher, ela falou assim, nossa, eu nem sei o que é sorrir mais. Eu falei, oh, meu Deus, né? É difícil sorrir quando a alma está cansada, né? Então, eu quero convidar você, nessas 12 semanas, a puxar o freio de mão. Vai parar, você vai tirar as máscaras, né? E quando eu falo máscara, gente, não é no sentido que você é fingida, é falsa, amém? Vocês estão entendendo, né? É aquela máscara de que eu tenho que ser boazinha o tempo todo, que eu tenho que dar conta de tudo. Jesus, ele encontrou com aquela mulher, não porque ela estava na sua perfeição, mas ele quer encontrar você não na sua força, ele quer encontrar você na sua fraqueza. Porque a Bíblia diz que quando você é fraca, em Deus, aí que você é forte. Quando você expõe a sua vulnerabilidade para Deus, as coisas começam a mudar. Amém? Então, aquela mulher de João aqui, deixa eu aqui, eu peguei umas anotações que eu fiz hoje à tarde. Ele sabia, Jesus sabia que ela estava sedenta, mas não era só de água, era sedenta de amor, de aceitação e de um novo começo. Então, você que está aí do outro lado aqui comigo, se você está desejosa de um novo começo, eu quero dizer boas-vindas ao curso DNA, porque aqui é o seu lugar. Aqui você vai aprender que existe um novo começo, um começo glorioso. E aqui a sua fé vai ser ativada. Você vai ativar sua fé para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para sair de uma vida medíocre, de uma vida sem sal, sem açúcar, sabe? Não sei se você já viveu assim, eu já. Né? Teve momentos da minha vida que parece que a vida estava sem sal, sem açúcar, ou coisa sonsa, até que eu entendi que eu não precisava, eu posso ter uma vida extraordinária todos os dias, quando eu aprendo a entender quem eu sou e quem Deus é e quem é o próximo ao meu redor, né? Então, Jesus, ele te encontra na fraqueza. Jesus nos encontra onde estamos, onde você está, do jeito que você está, para te levar onde nunca sonhamos estar. Então, Deus, ele te encontra onde você está hoje para te levar num lugar aonde você nunca sonhou estar. Sabe, e aí fala muito da frase do nosso curso DNA, que é assim, olha a nossa frase, gente. À medida que Deus faz em mim, ele faz através de mim. Aquele encontro que a mulher samaritana teve com Deus foi tão real, tão poderoso, tão libertador, tão restaurador, que ela deixou aquela vasilha, né? Como que chama aquela vasilha lá? O cântaro, né? A Bíblia diz que ela deixa o cântaro no chão e ela sai, saindo de uma mulher doente emocionalmente,
para uma grande mensageira da palavra de Deus. Então, à medida que você é curada, você começa a ativar o seu potencial, os seus talentos, os seus dons. Na primeira aula do curso DNA, a gente vai fazer um teste, que a gente vai ver, né, as nossas áreas escondidas, nossas áreas cegas, a nossa área de potencial, muito legal, vocês vão gostar. Então, aquela mulher, quando ela teve um encontro com Deus e ela viu a verdade de quem ela era, assim como você vai ver no curso DNA, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro no chão, né? Então, deixar o cântaro fala de deixar aquilo que tenta te saciar. Aquele cântaro tinha uma água que ia matar a sede dela. Concordam comigo, meninas? Tinha uma água que ela ia levar para a casa dela e ela ia beber, né? Só que Jesus falou: olha, eu tenho uma água que vai saciar a sua fome de amor, a sua fome de ser entendida, a sua fome de ser valorizada, de ser honrada, né? Então, deixar o cântaro fala de você deixar o que você está carregando para tentar preencher esse vazio. E eu pergunto para você, o que você tem carregado? Que não está saciando nada, você está só, sabe, carregando esse cântaro. Durante o curso DNA, você vai deixar o cântaro no chão e você vai beber da água da vida. E essa água vai te saciar de uma maneira extraordinária. E você não vai ser mais a mesma. Você vai ser liberta das suas dores emocionais. Talvez o que você tem buscado preencher, a aprovação, né? Coloquei aqui, a aprovação de outros. Talvez você tenha ansiado por isso, sabe? Ser aprovada pela família, pelos pais, pelo marido, pelos filhos, pelo seu chefe, né? Você precisa, talvez, deixar o cântaro no chão dos relacionamentos tóxicos. Muita gente em relacionamento tóxico, muita gente em relacionamentos doentios, em relacionamentos narcisistas, e tudo isso a gente vai aprender na palavra, né? A se libertar dessas dores. Uma autoimagem falsa. Muitas vezes a gente quer esconder numa roupa boa, numa boa maquiagem, num título que você tem: eu sou a pastora, eu sou a doutora, eu sou né, um título. A gente muitas vezes se esconde atrás de um título, a gente muitas vezes se esconde atrás de um bom perfume, atrás de um sorriso, mas tudo é falso. A verdade nua e crua. Você tem guardado as 7 chaves. E durante o curso, nós vamos abrir o quartinho da bagunça e vamos colocar ordem no mundo interior, né? O controle. Quantas mulheres têm necessidade de controle por causa das suas dores e rejeições? Eu mesmo tinha, assim, muita necessidade de estar no controle de tudo, né? E Deus tem me ensinado cada vez mais a me libertar disso, né? É tremendo, é tremendo. Então, encerrando, tá? Nessas aulas, nessas 10 aulas, você vai ter um encontro com Deus, com a sua palavra, e ele vai te encontrar na sua dor, né? Na sua bagunça, no seu cansaço, e nós vamos colocar ordem em tudo isso para que você viva um novo começo, para que você viva um tempo de glória, num tempo de honra, num tempo de alegria, num tempo de paz. Então quer dizer que o curso eu não vou ter mais problema? Não, problemas todo mundo tem, não é? Mas a Bíblia diz que passareis por problemas. Agora, ficar no problema a vida toda, gente, isso não é, eu vou te dizer, isso não é normal. Mas talvez você está vivendo isso porque nunca teve alguém que parou e te ensinou que há um lugar em Deus glorioso, né? Eu costumo dizer que ser cristã sem conhecer a Bíblia é horrível, gente, é horrível, porque aí você vai viver num quadradinho do legalismo. Não pode ser crente, ó, coisa chata,
coisa chata, gente, né? Mas ser cristão, gente, é muito bom. Ser cristão é você viver em novidade de vida, é o que a Bíblia diz. É viver todo dia experimentando da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso não cai do céu como um raio, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava assim, eu tinha 12 anos quando eu tive um encontro com Jesus, melhor falando, né? Eu tive um encontro com Jesus com 12 para 13 anos. Eu fui crescendo, crescendo, trazendo as minhas dores, meus complexos, meus medos, até que eu fui ficando mais adulta, né, um pouquinho, eu fui entendendo assim, mas que trem é esse de ser crente, de ter Jesus dentro de mim, e a minha vida é um bagaço, a minha vida é cheia de dores, o que que é isso? Porque eu não entendia muita coisa. Por isso eu digo para você, colocar ordem no mundo interior vai mudar você no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vai ser uma patrola, assim, sabe? Limpando tudo. Mas você precisa hoje abrir o seu coração, né? Eu quero orar com você agora. Tem um versículo da Bíblia que eu estou aqui querendo puxar, não estou lembrando. Mas eu vou pôr lá no grupo depois, eu vou pôr no grupo. Mas ele tem uma versão dele que é daquele livro que chama Vida com Propósitos, do Rick Warren, né? Ele diz assim, nossas vidas, elas ficam gradualmente mais bonitas e brilhantes, à medida que damos liberdade para Deus nos tornar como Ele é. Então, a nossa vida, ela fica mais bonita, mais brilhante, mais cheia de, né, de paz, de abundância, de tudo que é bom, à medida que eu, Simone, dou liberdade para Deus me tornar como Ele é. Aí muda tudo, querida. Porque tem muita gente magoada com Deus, achando por que a minha vida está uma porcaria, por que minha vida está horrível, porque minha vida só é coisa ruim, nada dá certo, minha vida sentimental, blá, 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 blá. Sabe por quê, querida? Porque Deus não errou. Mas nós precisamos aprender. Você aprende, você põe em ordem, e aí tudo começa a clarear. Quantos estão entendendo? Amém? Então, eu gostaria muito, e você também, que quando a gente tivesse um encontro com Deus, lá no Poço de Jacó, Deus tivesse uma varinha de condão e fizesse, tchum, uau, estou curada, eu sou uma nova mulher. Mas não é assim, porque Deus não quer pessoas idiotas, Deus não quer pessoas robozinhas, Deus não quer pessoas manipuladas, como muitas pessoas querem, né, líderes e pessoas manipular pessoas. Não, Deus não tem nada com manipulação. Deus quer que você tenha entendimento. Olha, é assim, é assado, eu aprendo e eu tomo uma posição. Então, queridas, é isso que eu queria deixar para você hoje, né? Na semana que vem, eu estou aqui só decidindo se a gente já começa segunda que vem ou se a gente faz mais uma aula inaugural. Eu estou pensando em semana que vem já começar a primeira aula. O que que vocês acham? Então, deixa eu passar para vocês. Vamos lá voltar aqui para o slide, para a gente finalizar. O curso, eu quero que você compre um caderninho novo, tá bom? Para você anotar cada aula, só para o DNA, para que Deus possa falar com você. Quero dizer que eu vou dar todo o suporte, né? Quando eu estou com a minha turma, eu falo que Deus não tem dado turmas grandes, eu sei por quê. Porque eu costumo atender com muito carinho cada mulher. E a minha agenda, gente, olha, só Jesus, né? Porque eu também atendo, né, na terapia, mas as minhas alunas no curso DNA, eu oro por elas, eu dou um atendimento com o melhor que eu posso, para que você termine o curso num novo tempo. Então, vamos lá, vão ser 10 aulas ao vivo, mais aulas bônus que vai ter no final. Todas as aulas serão gravadas e vão estar disponíveis para você.
vão ser todas as segundas, das 8 às 9h30. Ah, mas aí foi, acabou quase meia-noite. Não, 9h30 nós terminamos a aula. Tá? Teve uma aula que a gente teve na última turma que a gente acabou tipo 10 minutos, mas é porque pegou fogo, nós começamos a orar, Deus veio e acabou que a gente perdeu ali, ultrapassamos 10 minutos, mas ninguém saiu porque Deus estava fazendo algo, tá bom? Mas é das 8 às 9h30. Ao final de cada lição, teremos PDF da aula. As alunas inscritas também ganham, né, as que quiserem, um desconto de 50% na minha sessão terapêutica, tá bom? Só para vocês, alunas, tá bom, gente? E a gente vai adequando os horários. O investimento que você vai fazer para essa mudança na sua vida. 299 à vista, ou até 12 parcelas de 29,90 no cartão, tudo se conversa, mas você vai estar investindo em você. Você vai estar investindo na sua transformação e na sua cura. Então, você que quer fazer o curso, você pode entrar ali na Simone, pode falar comigo no particular, ou você que já quer fazer a sua inscrição, a gente manda um link para você, você escolhe em quantas vezes quer fazer, ok? E já na segunda que vem, às 20 horas, a gente vai começar a nossa aula. Tá bom, queridas? Aí, você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar para mim, perguntar no grupo. Eu quero ver se eu consigo, algumas amigas, né, fazer uns vídeos falando, dando testemunho do que o curso fez na vida delas. E o grupo, né, que a gente vai abrir um grupo só para aquelas que são alunas, e nesse grupo a gente conversa, eu vou disponibilizar também, além de materiais, vídeos referentes à aula, vídeos aleatórios, mas que tem a ver com a lição. Ali você vai ter todo o arsenal certinho para você. Ok, queridas? Nós teremos o suporte, não é a terapia, ok? Vai ter o suporte, assim, de qualquer, por exemplo, tem lições que vão mexer. Nem todo mundo, tem muita gente que lida bem, na própria aula está tudo bem. Algumas pessoas, elas precisam falar. Então, nós vamos ter um suporte, se alguém quiser, houver essa necessidade, nós vamos abrir, sim, eu vou dar esse suporte de atender alguma dúvida que não tem a ver com a terapia, ok? Aí a terapia é outra coisa, né? A terapia, a gente tem aí um descontão para quem quer fazer a terapia separado. Mas o suporte será o quê? Tirar dúvidas, aquelas que tiverem dentro da lição, houver algum bloqueios, eu posso ajudar, a gente pode marcar um horário, tá bom? Mas o curso em si é esse suporte no grupo. E o curso DNA, né, foi esse apanhado do que Deus fez em mim, na vida do meu marido, que nós colocamos em forma, né, de ensino, para ajudar outras mulheres, outras pessoas a alcançarem o propósito de Deus na vida delas também. Então, já está aberta, então, as inscrições. A partir de agora, você pode né, falar lá no grupo, eu quero, pode entrar também no particular, eu vou falar com você, já vou te mandar o link, e o que eu puder estar te ajudando para você fazer parte dessa nova turma do curso DNA. A aula que você assistiu hoje, manda para aquela amiga que você sabe que está precisando, aquela amiga que você sabe que está desanimada, sem esperança, ou aquela amiga que está querendo crescer, ser mais madura, entendida nessa área também, tá bom? E a gente vai disponibilizar lá no grupo para você. Combinado, queridas? Amém, queridas? Estamos encerradas, que Deus te abençoe e espero, né? Espero ter você com a gente na próxima turma. Uma nova turma de mulheres fortes nascendo aí. Beijo para vocês. Tchau, tchau, meninas.